O Neymar, querendo ou não, é o principal craque do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o que Neymar disse após a eliminação do Brasil na Copa América 2024. Mesmo sem ter participado da competição por estar se recuperando de uma lesão, nosso craque fez questão de compartilhar seu parecer sobre a eliminação do Brasil. A seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final da Copa América 2024, após um empate sem gols contra o Uruguai no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis e, infelizmente, a seleção brasileira levou a pior, perdendo por 4-2. Foi um momento muito difícil para todos os fãs e, claro, para os jogadores. Mas antes de vermos o que Neymar falou, eu vou ter que pedir para vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. A seleção brasileira mais uma vez é eliminada. E para piorar agora sem apresentar um bom futebol, a seleção não conseguiu criar absolutamente nada nesses 4 jogos da Copa América. E claro que a imprensa brasileira detonou o time no geral. Caiu nas quartas de final. Mais uma eliminação nos pênaltis, dessa vez por Uruguai. O Uruguai, antes do jogo, era favorito. Mas esse Uruguai favorito não amassou o Brasil, não dominou o Brasil, não encurralou o Brasil. Foi um jogo muito truncado, de um certo equilíbrio, muitas faltas, 41 no jogo, o jogo mais faltoso da Copa América até agora, mas um jogo onde ficou evidenciada novamente, de maneira gritante, a extrema dificuldade criativa do Brasil. O meio-campo do Brasil nada produziu nessa Copa América. Hoje, de novo, foram 2 finalizações o jogo inteiro. O Brasil fica com um jogador a mais aos 28 do segundo tempo, quando o Nandes é expulso numa entrada criminosa do Rodrigo. E aí, somando o tempo de acréscimos, foram 22 minutos com um jogador a mais. Nesse período, o Brasil sequer entrou na área do Uruguai. Teve uma finalização de fora da área do Endrick e só, muito pouco. Um trabalho que ainda não andou, com problemas defensivos, com problemas de construção, com problemas de criação. E uma ausência do Vinícius Júnior que foi sentida. Num jogo tão duro, tão enrolado, no 1 contra 1, o Vinícius poderia ter contribuído muito, mas tomou 2 cartões tolos na primeira fase da Copa América e essa suspensão acabou pesando muito no jogo de hoje. 2023 foi jogado no lixo e isso se reflete em 2024. Dorival terá muito, mas muito, muito trabalho nesse ciclo até 2026. O Brasil tá de sacanagem. O Brasil, com um jogador a mais, não conseguiu criar uma jogada. Com um jogador a mais, o Brasil não conseguiu criar uma jogada. O Brasil teve 4 jogos, não jogou bem nenhum. A campanha do Brasil nessa Copa América é uma vergonha. É uma vergonha, assim como tem sido a seleção brasileira nos últimos anos. Que jogo ridículo, que atuação ridícula. Mais uma atuação patética da seleção brasileira em 4 jogos. O futebol brasileiro precisa acordar. É um futebol apático, é um futebol ruim, sem jogada, sem jogador decisivo. É inacreditável. Não dá ânimo ver o Brasil jogar. E esse time mereceu sair da Copa América como uma vergonha, porque foi assim que ele começou e assim que ele termina a Copa América. Sem uma boa atuação sequer, sem jogadores decisivos e com um treinador que não consegue organizar um time em 25 dias. Foram 25 dias com o time da seleção brasileira e o Dorival mostrou isso. Papelão da seleção brasileira, mais uma vergonha da seleção brasileira nesses últimos anos. O Brasil foi eliminado ontem pelo Uruguai nos pênaltis. A campanha foi péssima, 3 empates e 1 vitória. A partida de ontem foi muito truncada, com muitas faltas, né? Faltas duras, inclusive. Tanto que o jogador do Uruguai foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo. O Brasil ficou com 1 a mais até o final. Aí que aparece a fragilidade da seleção brasileira. 1 a mais, um meio-campo sem criatividade alguma, sem mobilidade, toca só para os lados e para trás, um ataque pouco agressivo, muita firula e pouca agressividade. O Rodrigo foi aquele que, na minha opinião, tentou mais as jogadas verticais, jogadas diretas, mas é muito pouco para a seleção brasileira. Acaba 0 a 0 e vamos para os pênaltis. Aí aparece o vexame. Todos os jogadores brasileiros dão aquela corridinha, corrida no lugar, pique no lugar para bater o pênalti. E perderam 2, né? Douglas Luiz e o Militão. Inclusive o Militão, na caminhada dele, aquela cara de deboche para bater o pênalti, enquanto os uruguaios focados foram lá e fizeram. O Brasil saiu merecidamente, é uma equipe muito... Que seleção feia!
Que futebol pobre, sem graça, sem criatividade. A seleção brasileira se tornou uma seleção comum, mediana, que não coloca medo em mais ninguém. Pode vir seleção do segundo, do terceiro, até do quarto escalão mundial, que hoje joga de igual para igual. Gente, nós empatamos 0-0 com a Costa Rica na Copa América. E os arrogantes ainda insistem em achar que a seleção brasileira não precisa de um treinador estrangeiro. Se tem alguma coisa que ainda pode tentar mudar o nosso futebol, é justamente um treinador estrangeiro. Precisa mudar a mentalidade. Eu gosto muito do Dorival, mas também o Dorival hoje trocando 6 por meia dúzia. Uruguai com um jogador a menos. Essa, se não é a pior seleção que eu vi na história, é uma das sem dúvida. Acabou a Copa América para o Brasil, eliminado nos pênaltis para o Uruguai, não era favorito no jogo, o Uruguai junto com a Colômbia é o melhor time do torneio até aqui, estava com 100% de aproveitamento, um time hoje com um trabalho mais longo, um time melhor treinado, o jogo foi muito ruim, né, do ponto de vista técnico, muita falta, muito picotado, o Brasil não conseguiu jogar. E a partida foi um pouco o retrospecto dessa Copa América, muito pobre do Brasil em termos de solução ofensiva, de solução criativa. Pouco passe vertical, pouca circulação rápida de posse de bola, quase nenhuma chance de gol clara e nada muito diferente quando estava com um a mais. O Brasil cai e mostra que tem muito a evoluir. A imagem do Dorival fora da resolução ali dos batedores de pênalti, enquanto o Bielsa estava lá no meio organizando, gritando, com energia muito lá em cima, mostra que a gente tem muitos pontos a evoluir, né? O Brasil tem muito para melhorar. E depois de praticamente todo mundo detonar a seleção brasileira pelo pouco futebol apresentado, Neymar fez um desabafo após a derrota. Neymar, mesmo de longe, estava acompanhando tudo de perto e não escondeu sua tristeza. Em suas palavras, ele lamentou profundamente o fato do Brasil ter sido eliminado tão cedo da competição. Neymar destacou o esforço e a dedicação de todos os jogadores e da comissão técnica, mas reconheceu que o futebol é imprevisível e, às vezes, as coisas não saem como planejado. Como um jogador que sempre se envolve emocionalmente com a seleção, suas palavras têm um peso enorme para todos nós. Ele mencionou que sabe o quanto todos estavam empenhados em trazer o título para casa e que a eliminação foi um golpe duro para todos os envolvidos. Além disso, Neymar aproveitou para agradecer aos torcedores pelo apoio incondicional, mesmo nos momentos difíceis. E então, pessoal, o que vocês acharam do que Neymar falou? Logicamente, ele iria fazer uma média com os jogadores da seleção brasileira, mas você concorda ou não com as palavras dele? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E se você quiser ver a treta que teve no hotel da seleção após o jogo, basta clicar nesse vídeo que está na sua tela.